Rapaz, é cada uma que me aparece, viu? Dessa vez fomos surpreendidos, viu? De novo. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo aí e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de qualquer coisa. Olha só, o Xavi é o substituto ideal pro Tite? Ele deveria ser o técnico da seleção brasileira pós-Copa de 2022? É o melhor caminho, é o melhor projeto? É bom para ele? É bom para a seleção brasileira? Essas e outras perguntas no Globo Repórter dessa sexta-feira e aqui no Polêmicas Vazias. Se você não está por dentro da história, é o seguinte: no último Mundial de Clubes vencido pelo Bayern de Munique, o Rogério Caboclo estava lá. E aí teria se encontrado com o Xavi. E num papo ali de 10 minutos, teria tido a ideia e não feito uma proposta, mas o princípio de convite, para falar, ó, você não queria ser auxiliar do Tite, não? Seria bacana você auxiliando a seleção brasileira para a Copa de 2022 e tal, e você seria uma espécie de observador também nosso no futebol europeu, né? Seria um grande estudioso dos adversários em potencial para o Brasil na Copa de 2022 e você estaria ali trabalhando como um auxiliar do Tite. Lembrando que assim, o Silvinho já fez um trabalho parecido, enfim. Ao que tudo indica, esse papo durou esses 10, 15 minutos e depois as não tratativas, mas detalhes de como seria esse convite, isso acabou acontecendo entre o empresário do Xavi e alguns membros da seleção brasileira. Encontro direto mesmo, foi só esse que não era planejado, assim, o próprio Xavi foi pego de surpresa. Então a parada, ela nasce uma ideia meio mirabolante, né? Meio do nada, porque não era um plano, não era um projeto, era sondar uma possibilidade de um cara que tem uma grife enorme, que é um nome extremamente respeitado no futebol mundial, que tem essa pretensão de virar um treinador e todo mundo que convive, né, de virar um treinador de primeira prateleira, porque treinador ele já é. No Catar não bateu nem 80 jogos ainda na carreira. O time do Xavi, inclusive, mesmo num cenário de nível de enfrentamento mais baixo, obviamente, já tomou aí 96, 97 gols. É verdade que faz muitos gols também, né? Tá batendo quase 200 gols marcados nesse período. Não é um time de muitas derrotas, né? Tem pouco mais aí de 14 derrotas nesse período de quase 80 jogos. Então, assim, é um bom trabalho do Xavi no Catar, tanto que ele renovou até 2023. Então, a história dele vir pro Brasil, ela tá descartada, assim. O Xavi em nenhum momento ficou muito animado e também renovou por valores muito bons no Catar e, ao que tudo indica, o plano de carreira do Xavi não passa muito pela seleção brasileira, nem por uma seleção. Agora, o plano, parece óbvio, é em algum momento assumir o Barcelona. E quanto mais o Ronald Koeman fica na corda bamba, mais o nome do Xavi se fortalece. Ele já deixou muito claro que toma decisões muito racionais. Ele projeta e planeja tudo muito bem. Ao contrário, aparentemente, do que a gente faz por aqui. Tanto que ele já negou assumir o Barcelona em algum momento, porque achou que não era a hora ali. Ele sabe que na sua carreira ele ainda não está pronto para um desafio como o Barcelona. E assumir a seleção seria interromper essa evolução, porque ele passaria a ter um outro cargo, né? Não seria um cargo de liderança direta. Ele teria, na ideia inicial da CBF, esse trabalho que nem precisaria ser presencial o tempo inteiro no Brasil, mas de ser um braço da CBF na Europa, fazendo esse monitoramento dos adversários, com relatórios e tudo, e sempre em contato com o Tite, e obviamente tendo essa liberdade, esse olhar de chegar no treinador e falar, ó, tá acontecendo isso, a tendência hoje na Europa é essa, a gente pode mudar isso, a gente pode mudar aquilo, jogadores com tal características podem ajudar nesse alinhamento do que hoje as melhores equipes da Europa fazem. Obviamente, toques em nível de treinamento, em gestão de treinamento, isso é muito importante para a implementação de modelo de jogo. Acho que para a seleção brasileira seria um ganho de grife, de conhecimento, de intercâmbio extremamente interessante nesse primeiro momento. Se o Xavi topasse ser um auxiliar do Tite ou alguém que fizesse parte da comissão, eu só vejo coisa positiva. Acho que o Brasil ganharia muito com um cara desse calibre, desse tamanho, que obviamente não seria a ordem direta, mas ele estaria em alguns momentos próximos dos jogadores, trocando ideia com os caras, e é alguém gigantesco. Então, assim, ruim não tem como ser. A questão é, e depois de 2022? Acho que o plano Xavi como treinador, isso não ficou claro em nenhum momento se era uma proposta, se isso de fato aconteceria. A CBF em momento nenhum oficializou que o passo seria esse depois de 2022, né? São apurações, mas supondo que essa apuração esteja correta e que a informação era essa, que depois de 2022 o plano era que o Xavi assumisse, aí já me parece um risco e um passo equivocado demais. Você
se quiser treinadores estrangeiros, acho que você tem outros melhores, mais experientes, que já disseram que topariam ou gostariam ou teriam curiosidade com esse cargo e que estariam à frente na fila, se é que essa fila de estrangeiros ela existe. E no futebol brasileiro você tem um mercado aí, se fala muito do Renato e de outros nomes, e aí se poderia estudar esses nomes locais. Trazer o Xavi para depois fazer essa transição, pode até ser que se crie uma enorme identificação, que ele de fato comece a abraçar muito a causa, pode ser que ele receba um Brasil campeão do mundo, a gente não tem como saber. Em termos de ideias de futebol, acho que o Xavi é maravilhoso, a questão é execução em clube e num nível como o do Catar é totalmente diferente de uma seleção brasileira que ele vai ter contato sazonalmente com os jogadores. Assumir uma seleção agora, e a gente está falando de daqui a 1 ano e meio mais ou menos, acho que não é saudável para nenhum treinador com o nível de rodagem do Xavi, seja ele o Xavi ou seja ele um brasileiro, um alemão, um argentino, o que quer que seja. Porque o cara está num nível X, que é o nível do futebol do Catar, todo dia com os jogadores, podendo errar, arriscar, testar. Ele sai disso para uma interrupção de 1 ano e meio com outro cargo, ou seja, ele estaciona na evolução como técnico para depois assumir no nível máximo de cobrança que é a seleção brasileira, tendo menos tempo com os jogadores, muito menos tempo para testar as suas ideias e até para se provar enquanto treinador. Então, para o Xavi, acho que não valeria nada a pena esse passo, seria queimar etapas. E para a seleção brasileira também me cheira a uma loucura completa, assim. E um plano que em momento algum parecia ter uma organização, né? Era um convite de você escorar um pouco na grife do Xavi e o Xavi na grife da seleção brasileira. Vamos aqui ver se tem um ganha-ganha para todo mundo. E você funcionar com esse olhar europeu para ajudar a nossa produção aqui. Até aí acho ok. Depois disso, acho que é ruim para todo mundo. Seria ruim para o Xavi eventualmente assumir uma seleção brasileira, até porque se for para falar de nome estrangeiro e tudo, vai no Guardiola, então, que aí ele já vai ter um tempo de City, pode já ter sido campeão da Champions, já pode ter batido todas as metas ali, é um cara que acho que teria uma aceitação muito maior, não precisa se provar, já tem todos os testes feitos e o passo seguinte seria uma seleção. O Guardiola nunca falou desse desejo louco de treinar uma seleção, mas acho que seria um passo a mais numa carreira que já tem todos os degrauzinhos muito bem definidos. Não é o caso do Xavi, que, de novo, se mostra muito pragmático, um cara muito certinho no seu passo a passo na carreira. Acho que uma seleção agora não está nesse passo a passo. E para a seleção brasileira seria uma guinada meio aleatória, né? Pegar um técnico com 2 anos de experiência, com 1 e pouco de auxiliar e transformá-lo em técnico de seleção brasileira. Assim, acho que não seria bom para ninguém. E ainda bem que o Xavi teve a racionalidade de falar, não, esse plano não funciona, assim, obrigado, valeu, mas não vai rolar. Ter alguém na Europa, esse olhar europeu, esse olhar estrangeiro de rodagem, acho bom. E ele teria liberdade, inclusive, de contratar outras pessoas. Seria uma espécie de departamento-chave, né? Acho que criar esse departamento X aí, interessante, seja com o Xavi, seja com o outro. O meu grande ponto é, depois disso, ele virar treinador, me parecia uma loucura completa. Tanto para ele, quanto para a seleção brasileira, e a história já nasceu morta, né? A verdade é essa, ela que já nasceu meio estapafúrdia e não foi para frente. Beleza? Agradecendo a sua audiência, a sua paciência, se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo e compartilhe o conteúdo nos seus grupinhos de qualquer coisa, beleza? É nóis, tamo junto, um abraço.